Fala galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora pro nosso vídeo aí, onde a gente vai estar falando das movimentações aí de hoje, do preço, para que a gente possa estar entendendo o que foi que aconteceu, quais são as movimentações e quais são as expectativas que a gente pode ter para o pregão de amanhã, né? Lembrando, a gente está com uma agenda aí nesse semanal um pouco agitada, sexta-feira tem fala do Powell, então o mercado está nessa expectativa aí da questão dos juros e das próximas previsões aí para o segundo semestre. Então bora lá, antes disso só queria pedir para vocês, se você não deu like ainda, já deixa aquele like, se inscreve porque isso aí ajuda demais o canal. E se você está querendo participar do nosso treinamento, saber como que funciona, o link está na descrição. Você pode entrar na página do treinamento Smart Money e ver tudo que tem lá no treinamento, valores, e já deixar o teu nome na lista para a próxima turma que acontece o mês que vem. As divulgações de datas e turmas são somente para aqueles que estão na lista de espera. Então, se você ainda não deixou teu nome, aproveita o link na descrição e já fica ligado, beleza? Então, bora falar do índice aqui da movimentação que ele fez hoje. Teve uma galera hoje que se perdeu um pouco no movimento, né? Porque o índice ele fez uma pegadinha aqui, que a gente fala, né? Que foi esse fundo aqui, ó, tá vendo? Ele fez uma parada aqui no fundo, rompendo esse último fundo aqui, e na abertura de hoje nós tivemos a rejeição desse fundo, ou seja, o leilão participou nessa região aqui do leilão, e o preço já abriu aqui acima dessa zona aqui de interesse. Isso faz com que os compradores, quem estava vendido apostando na continuidade da queda, começa o dia estopando. E quando a pessoa começa o dia estopando, ela leva o preço para o próximo nível. E conforme eu tinha falado para a galera, nós tínhamos essa região aqui que não era uma região tão forte por causa dessa zona de liquidez e era para ter cuidado com vendas, né? Depois disso, quais eram as regiões onde a gente podia ter expectativa por esperar o preço? Aqui em cima, pessoal, nessa região aqui de cima, só que infelizmente o preço passou praticamente o dia inteiro nesse range aqui, trabalhando nessa POC aqui de anteontem, e só no final do dia ele fez um rally para chegar até o order block vendedor. Isso assim descaracterizou qualquer possibilidade de operação vendedora hoje. Mesmo assim, teve bastante gente que acabou tomando stop por acreditar em vendas, né? Sendo que o preço tinha quebrado uma estrutura e estava querendo capturar essa liquidez. E o grande detalhe que vocês precisam ter é justamente isso aqui, turma. Ó. Percebam que o preço ele subiu, aí ele fez um fundo, fez um topo. E em momento algum ele conseguiu perder esse fundo. E eu falo para a galera, se o preço não está tendo força para perder fundo, está no meio do range, está consolidado, não adianta ficar caçando operação, ficar caçando oportunidade que vai só tomar stop. É só stop que vai tomar. Então, tomem muito cuidado com essa leitura de estrutura. Isso ninguém ensina no YouTube. Ninguém fala para vocês a importância que você tem da estrutura do preço, da formação dele, do que é você ter um fundo forte, um topo fraco, que o preço vai vir e romper esse topo, buscar as regiões de liquidez aqui de cima, né? Então, tudo isso ninguém te conta, tá? Por isso que eu falo, vocês têm que prestar atenção no que é que está acontecendo com o preço, porque só assim vocês vão conseguir virar a chave de vocês, tá? Então, o que a gente ter aqui para amanhã? Eu vou renovar essa região aqui, eu vou englobar esse order block do 15 minutos, que ele pega essas duas regiões, tá? Esse imbalance aqui já foi, porque esse ponto aqui é o ponto que pode segurar o preço, tá? Só que como que ele pode segurar esse preço?
Percebam que a gente fez uma estrutura agora. Quer queira, quer não, o preço fez uma pequena estrutura. Para que vocês possam pensar em venda, esse preço precisa quebrar essa estrutura de alguma forma. Caso contrário, o preço está subindo. E se o preço está subindo e você não se sente confortável para comprar em um topo, né, como a gente sempre fala, é porque não tem o que fazer. Tá? Então, não fiquem caçando operações. Esperem para ver quais são as movimentações, né, que o preço vai fazer. O que a gente pode esperar para amanhã? A gente pode ver se esse preço ele vai seguir subindo aqui para fazer o sweep aqui nessa região, que ainda tem uma liquidez aqui nessa POC, tá? Para depois da venda. Porque lembrando, o movimento de alta é esse cara aqui, o range, e tudo que ele está fazendo aqui, ele está dentro desse range. Então, tudo isso aqui ainda pode ser continuidade do movimento macro de baixa, tá? Deixa eu até tirar o zoom aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, assim, tudo isso que o preço está fazendo ainda pode ser desse movimento aqui, tá? Como que eu vou saber se ele vai virar? Ele teria que perder esse topo aqui, que é essa região desse último range. Se ele fizer isso aqui, a gente sabe que o preço virou. Enquanto ele não perder essa estrutura aqui, quanto mais alto o preço for, melhor é para a gente vender. Tá? É isso que vocês têm que ter na cabeça e é essa tomada de decisão que vocês precisam entender, tá, turma? Então, as regiões são essas. Eu vou deixar aqui, eu vou até marcar agora como sendo um order block lá na parte de baixo, porque para vocês entenderem quais são as posições. Aqui a gente não tem order block, o que a gente tem aqui é uma base, tá? Deixa eu marcar aqui, cadê? Aqui. Nós temos essa região aqui que segurou o preço, que é um ponto de atenção, apesar dela estar no movimento maior, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu não sei o que aconteceu com esse... Peraí, aqui, aí. Tá. Eu não sei o que está acontecendo com esse em TradingView, que agora ele está segurando as marcações que a gente faz. Depois eu tenho que ver onde foi que eu mexi. Tá? Então, assim, isso aqui é o que a gente tem de expectativa. Só lembrando, essa parte de baixo aqui, ele é um possível ponto de retração de continuidade. Caso o preço abra aqui, é essa continuidade que a gente está falando, ok? Mas fiquem atentos com compra aqui, porque isso aqui é uma zona cara, tá? Aqui vale mais como um ponto de atenção para vocês aí, beleza? Então, essa é a estrutura que a gente tem aqui no nosso preço, beleza? Bora para o dólar. O dólar hoje fez um movimento, o dólar fez um movimento contrário do índice, só que ele foi mais claro. Só que o que faltou, eu acho, foi teve uma galera que tomou uns stops aí no dólar, porque faltou a interpretação, aquela interpretação básica do range, né? Que nós tínhamos um movimento aqui, ó, de consolidação, né, que a gente tinha. Esse preço não conseguiu romper topo e rompeu fundo. Isso nos dá o quê? Um cenário vendedor. E aí, na volta dessa região de 50%, o preço deu oportunidade de venda. Só que a galera estava olhando para compra e aí acabaram se perdendo na movimentação do preço. Né? Por quê? Porque não está atento no que a estrutura do preço está fazendo. Se o preço não conseguiu romper topo e perdeu o fundo, significa que os compradores perderam a força e os vendedores entraram no controle. Tá? Então, por isso que é importante vocês entenderem o que é que está acontecendo no preço antes de qualquer tomada de decisão. Beleza? E o que a gente tem aqui? Ó? Aqui nós vamos trabalhar com essa região aqui do fundo, tá? Que a gente tem esse order block aqui dos 5 minutos. Tem esse cara aqui, lá da extremidade, que é do H1. A gente vai deixar marcado esse aqui ainda
porque essa região ainda não foi totalmente mitigada, então ela pode segurar o preço. E como é região vendedora, nós temos esse carinha aqui, ó, tá? Essa região aqui, como sendo uma região importante para estar buscando por venda, tá? Então, aqui que a gente tem uma possível volta, né, no preço para dar continuidade desse movimento aqui. E também a gente tem aqui que nós não podemos deixar de marcar, que é esse gap aqui, tá? Esse gap aqui que foi marcado e que a gente tem como aí os 50% dele com uma região bem importante. Então, vale essa atenção aí nessa zona desse preço aí, tá? Então, as marcações aí no dólar é isso que a gente tem para amanhã. Beleza, turma? E para a galera do Forex, vamos lá falar do euro-dólar. Euro-dólar hoje, para quem operou, eu vi a galera falando ali no grupo, ele fez ali, ó, movimento que a gente esperava, marcação cirúrgica nos 5 minutos. E aí ele deu aquele trade maravilhoso de zone to zone, indo direto até o fundo. Então, para vocês verem como que o Forex ele respeita demais as regiões. O que a gente tem hoje no nosso EURUSD? Percebam que ele veio capturar a liquidez aqui, né? Pegou a liquidez nesse ponto. Deixa eu tirar o rabisqueiro aqui. No order block. E voltou no order block comprador aqui para buscar liquidez de novo, né? É a famosa liquidez on to zone. Inclusive, olha só, quando a gente pega a mínima aqui do candle, ó, só marcar aqui, ó, a gente percebe que ele chegou a vir tocar a mínima. Então aqui, qual que é o cenário que a gente tem para o euro nessa movimentação? Primeiro ponto, a gente tem aqui uma possível não, nós temos uma base aqui como sendo um possível ponto de parada do preço. Só falo para vocês, tomem cuidado por conta da região que ele se encontra, tá? É uma região muito próxima dos 50%. Depois disso, a gente tem essa outra zona aqui em cima, tá? Então, são duas regiões aqui de venda do EURUSD. Só que cuidado com a venda pelo seguinte, esse order block aqui, ele é um order block da extremidade do movimento comprador. Vocês viram ali atrás que o preço está fazendo isso aqui. Ó, nós estamos num teste de fundo, né? Na verdade é um teste ele está testando o fundo anterior. Então, toda e qualquer movimentação para cima é força compradora, né? Só que ele veio muito forte para baixo. Então, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento? É isso aqui para uma próxima tentativa de rompimento de fundo, tá? E aí, para isso, a gente tem as regiões dali de cima, ok? Então, nesse ponto, inclusive aqui eu vou mudar, porque a gente deixou aqui uma nova região de order block, tá? E no meio desse caminho tem alguns imbalances assim que vocês precisam ficar atentos. Aqui, né? Regiões aí onde o preço pode segurar, de repente violar esse order block para ir nesse imbalance aqui, pegar liquidez e continuar descendo. Então, o range aí que a gente tem para amanhã é esse daí. E se por um acaso ele romper esse fundo, qual que é a expectativa? De continuidade, ou se por um acaso ele voltar, ele tem que perder essa região aqui para a gente poder pensar numa compra, isso aqui sendo caracterizado como um sweep. Beleza, galera? Então esse é o cenário que a gente tem aí para o euro no dia de amanhã, ok? O SDJPY. O SDJPY também deu a venda, que eu tinha falado. Ele fez a quebra, na verdade aqui, ó, ele deu a venda com um pequeno atraso, né? A gente tinha marcado esse order block aqui, ele furou,
voltou, não teve forças para romper e acabou voltando tudo. Então aqui, ó, foi onde o pregão abriu hoje, ele fez o sweep para cima e acabou dando essa venda. E aí ele ainda continua no movimento, tá? Porque olha, ele pegou a liquidez aqui, tentou e deu a continuidade. Qual que é o cenário que a gente tem aqui agora? Ó? Possivelmente, nós teremos um teste de fundo, tá? Porque esse preço ele não conseguiu romper topo, então o ien vai vir tentar testar o fundo. Para que a gente possa pensar em algum tipo de operação, a gente tem que aguardar alguma mudança ou algum cenário que nos dê possibilidade. A segunda venda ele deu aqui, né? Perdeu o fundo, voltou, tá? Aqui é arriscado, tá? Mas se ele romper aqui, numa volta você pode ter uma terceira chance. Lembrando, quanto mais baixo ele vai ficando, mais arriscado é você vender, tá? O time das vendas foram aqui no topo e essa venda aqui. Então, muito cuidado com o ien para pegar ele no meio do caminho, tá? A gente está aqui no range, ó, a gente está nesse range aqui, ó. E aqui nós estamos numa região de 50%. Então, toda e qualquer operação nessa região de 50%, ela tem que ser com muita cautela, tá, galera? E aqui nós temos a outra região agora de order block que foi deixada como sendo extremidade, ok? Aqui vocês podem pensar no seguinte, ó, para uma possível venda, se esse preço pegar o sweep aqui nesse order block, ó, dos 5 minutos, tá? Se ele se movimentar nesse order block dos 5 minutos aqui, pode ser que ele dê aí uma oportunidade. Mesmo porque, ó, ele perdeu a estrutura do 5, então ele pode estar voltando aqui para dar continuidade na queda. Talvez seja uma oportunidade de venda aqui pelos 5 minutos. Beleza, turminha? E para a gente finalizar, bora falar do Shao. Shao de novo, né? O Shao foi espetacular o movimento de hoje. Eu vi porque o aluno que pegou essa venda aqui, com base no desenho, ele é cirúrgico, como vocês podem observar, tá? Ele respeita demais essas zonas de extremidade, o ouro. Então, por isso que é importante vocês entenderem qual que é a movimentação dele. O que a gente tem aqui agora, ó? Percebam que ele veio pegar a liquidez aqui e ele quebrou essa estrutura aqui de novo, tá? Então, a expectativa é que ele venha fazer isso e ele volte lá para o patamar ali do 1887, 1885, para depois a gente estar pensando numa... Bom, aqui, qual que é o cenário que vocês precisam estar espertos? Por alguma oportunidade que ele dê nessa parte de cima. Aqui vocês percebam que a gente só tem candle vendedor. A única alternativa que a gente teria aqui seria nessa região aqui, ó, tá? Se ele fizesse alguma movimentação nessa região. Para isso a gente vai deixar aqui no 15, ó. A gente vai marcar essa zona aqui, tá? Que é um possível ponto aí para a gente estar analisando. Essa aqui deixa aqui para trás, o preço já mitigou ela, deixa só ela marcadinha ali para vocês se situarem em qualquer região. Agora, a próxima parada do preço para estar pensando numa venda é aquela região ali. Beleza, galerinha? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está ao vivo na nossa live, a partir das 5 para as 9, na verdade, 8h55, já acompanhando o leilão. Tenham todos um bom descanso, uma excelente noite. Vejo vocês no pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.